Seja bem-vindo a mais um programa Saldo Extra. Quero reiterar a minha palavra de agradecimento pela sua companhia e por estar ao nosso lado, por participar conosco acessando o nosso blog novotempo.com/saldoextra e fazendo ali as suas sugestões. Estamos aqui preparando programas que venham atender às suas necessidades, portanto, ouvi-lo é muito importante para nós. Ao acessar o nosso blog, deixe ali o seu comentário, a sua sugestão e a sua pergunta. Eu vou começar o programa de hoje fazendo a você uma pergunta. Você já jogou dinheiro fora? A maioria dos brasileiros não sabe quanto paga de juros e mantém os planos de compra mesmo se as taxas subirem. Metade admite que não consegue poupar para fazerem as suas compras à vista. Um dos pilares da teoria econômica clássica é a constatação de que consumidores, empresários e investidores são racionais. Ou seja, após estudar as alternativas à sua frente, escolhem aquela que mais os beneficia, pelo menor custo possível. Ninguém em sã consciência, é claro, joga dinheiro fora. Os consumidores preferem os produtos baratos aos mais caros. Os empresários, por sua vez, adoram ter lucro e detestam ter prejuízo, e os investidores procuram aplicar em empresas com maior potencial de crescimento. A genialidade do escocês Adam Smith foi justamente notar que esta soma de racionalidade e egoísmo acaba sendo boa para todo mundo. No século XIX, foi cunhado um apelido para esse indivíduo guiado pelo bom senso em suas decisões, de Homo econômicos. Mas nos últimos anos, o Brasil vem dando uma contribuição aos livros textos de economia. A recente onda de crescimento do país deu origem ao que se poderia chamar de Homo econômicos brasilienses. Ele, ao contrário do seu primo racional, gosta mesmo de jogar dinheiro fora. Você já se percebeu, e não é de hoje, que o Brasil se transformou numa espécie de pátria das parcelas? E é exatamente o fascínio pelas parcelas a principal característica do nosso Homo econômicos brasilienses. Tudo por aqui é comprado a prazo. Joias, carros de luxos, lanchas, geladeiras, óculos de grau, passagens aéreas, roupas. Aproxima-se o dia em que o caixa da padaria vai perguntar ao cliente: você prefere parcelar o pãozinho em até 4 vezes? E sem juros, é claro? A principal consequência dessa multiplicação de parcelas é que o volume de crédito em nossa economia triplicou nos últimos 5 anos. E hoje, estancar essa expansão é uma prioridade das ações do governo federal. Para entender a atitude do brasileiro em relação ao crédito e tentar vislumbrar as consequências econômicas dessa atitude, a revista Exame encomendou uma pesquisa ao Instituto Ipsos. Os dados levantados simplesmente impressionam. 2 em cada 3 entrevistados ignoram o valor da taxa de juros de seus financiamentos. Cerca de 60% deles disseram que vão fazer mais ainda empréstimos para atender outras necessidades, entre aspas. E quase metade dos entrevistados afirmou que o que interessa em sua decisão de compra é o tamanho da parcela mensal e não o preço final do produto. Esse modo de pensar, e por que não dizer de não pensar, tem potencial para colocar em dúvida a eficácia da política econômica brasileira. Até recentemente, a farra das parcelas era um fenômeno restrito a consumidores de baixa renda. O modelo de vendas desenvolvido pela família Klein, fundadora da varejista Casas Bahia, conquistou um público cativo entre aqueles que não tinham conta em banco, não tinham comprovante de renda ou dinheiro para comprar à vista. E qual era o slogan? Quer pagar quanto? Entrou no imaginário popular ao descrever um mundo em que tudo era acessível, desde que as prestações coubessem no orçamento mensal.
Mas à medida que as amarras que seguravam a concessão de crédito no Brasil foram sendo soltas, o país inteiro acabou adotando a mesma atitude dos consumidores das Casas Bahia. Independentemente da faixa de renda, hoje 6 em cada 10 carros vendidos no país são financiados. 8 em cada 10 pacotes das agências de viagens são vendidos em até 10 parcelas. Mesmo artigos de luxo das marcas famosas são vendidos seguindo os preceitos do modelo das Casas Bahia. Para citar alguns exemplos, a fabricante de relógios Rolex, uma das maiores do mundo, oferece um modelo de ouro de R$ 75 mil em 6 vezes de R$ 12.500. Realmente não é para qualquer um, não é mesmo? A famosa joalheria Cartier vende qualquer peça em 10 vezes. E o Brasil é o único país em que as passagens aéreas da American Airlines podem ser parceladas. Mas essa mania de fatiar o consumo se justifica financeiramente? Claro que não. Vamos analisar pelo exemplo hipotético da compra de um carro de R$ 30 mil. Quem dá metade desse dinheiro de entrada e financia o restante em 72 prestações mensais, paga ao fim de um empréstimo R$ 43.200 pelo carro novo. Quem decide esperar para pagar à vista e poupa a cada mês o equivalente às parcelas do empréstimo, consegue juntar o dinheiro em 28 meses para comprar o mesmo carro. Claro, ele vai passar pelo menos 2 anos dirigindo o carro velho, mas economiza nada mais, nada menos do que R$ 13.200. O que espanta, no caso do brasileiro, é que as contas simples como essa parecem passar ao largo das decisões de compra de boa parte dos consumidores. Como o brasileiro acredita que está mesmo pagando por algo em 30 vezes sem juros, ignorando que os juros estão lá mesmo que escondidos, não se exige desconto do varejista para comprar à vista. Chegou-se a uma situação absurda. Como ninguém dá desconto, desembolsar o equivalente a 100% da compra equivale a pagar de uma só vez todos os juros embutidos no preço final dos produtos. O financiamento sem juros, entre aspas, portanto, é apenas um dos mitos que ajudam a embalar a atual expansão do crédito em nosso país. Existem várias pseudo-verdades repetidas com tanta frequência que muitos brasileiros acabam mergulhando em financiamentos imobiliários sem pestanejar e correm o risco de dar um passo maior que a própria perna. Por não fazerem as contas que deveriam ter feito, muitos têm vendido seu patrimônio para pagar dívidas que poderiam ser evitadas. Seduzidos pelo poder de atração das chamadas parcelas que cabem no bolso, nos últimos anos os brasileiros compraram como nunca e acabaram endividados como nunca. A dívida de consumo das famílias representa, em média, 30% de sua renda anual, um patamar que, pela primeira vez na história, é equivalente ao de países desenvolvidos. O que agrava o problema brasileiro é a taxa de juros dos empréstimos, muito maior do que em outros países. Nos Estados Unidos, quem compra um carro financiado paga, em média, 6% ao ano de juros. No Brasil, os juros são de 30%. No caso das compras com cartão de crédito, os juros brasileiros são 8 vezes maiores do que no México e 12 vezes maiores do que na Austrália e no Reino Unido. E por aí vai. Assim, os brasileiros já gastam 1/4 de sua renda com o pagamento de empréstimos e 58% desse dinheiro vai para quitar os juros da dívida. Individualmente, cada brasileiro no vermelho reproduz o padrão do país. O Brasil é hoje a economia do consumo e do gasto, em todos os sentidos. Poupar não parece ser um valor, não parece, infelizmente, ser um valor a ser agregado na vida financeira da família. E sem poupança, dificilmente pessoas e países conseguem ultrapassar a fronteira entre a economia do consumo e a economia do investimento. No Brasil de hoje, o presente vale muito mais do que o futuro. E de onde vem esse comportamento? Por que o Brasil se tornou a pátria das parcelas? Essas perguntas nós vamos responder no segundo bloco.
mas eu quero convidá-lo a permanecer conosco. Vamos continuar avaliando, vamos continuar fazendo uma reflexão. Até que ponto esse mundo das parcelas e do pagamento com carnês e etc. não estão fazendo com que você também esteja jogando dinheiro fora. Nós vamos para o intervalo, mas contamos com você daqui a pouco no segundo bloco do programa de hoje. Já estamos de volta e eu quero repetir a pergunta que é o tema do nosso programa. Você já jogou dinheiro fora? Esta parece ser uma pergunta um tanto estranha, não é mesmo? Mas é que isto pode estar acontecendo inconscientemente. E é isso que estamos estudando hoje. Mas antes de continuar os nossos comentários sobre este tema, eu quero recomendá-lo a você ler este livro, Administração Financeira da Família, da Casa Publicadora Brasileira. Esse livro que eu escrevi alguns anos atrás, a pedido da própria Casa Publicadora, contém dicas e informações interessantes que vão ajudá-lo a administrar bem as suas finanças pessoais. Está aí na sua tela o site, o telefone para você fazer contato e adquirir esse livro, que é muito baratinho e pode recomendar também aos seus amigos. Nós terminamos o primeiro bloco com uma pergunta: por que o Brasil tornou-se a pátria das parcelas? Apresentamos também o impacto do comportamento do brasileiro na questão do consumo. Vimos que o povo brasileiro adotou o endividamento como forma de realizar as suas compras. E ao terminar, nós fizemos também a pergunta: de onde vem esse comportamento? Se comprar a prazo não é um bom negócio, por que o Brasil tornou-se então a pátria das parcelas? Uma tese de economistas ouvidos pela revista Exame é que a falta de noções elementares de planejamento financeiro tem suas origens nas décadas de inflação alta. Num ambiente em que os preços eram reajustados quase todos os dias, fazia pouco sentido projetar o orçamento para os meses seguintes. A verdade é que pelo menos 2 gerações de brasileiros cresceram acostumadas a pensar no curto prazo. Era uma questão de sobrevivência, porque o dinheiro perdia valor muito rapidamente. E ainda sobrevivem desse período práticas que hoje não fazem mais o menor sentido. As linhas de crédito que mais crescem e que respondem pela maior fatia das dívidas no país são o cheque especial e o crédito rotativo dos cartões de crédito, justamente as mais caras, nas quais os juros ultrapassam os 300% ao ano. Uma explicação para a preferência por esse tipo de empréstimo é o fato de que é fácil de contratar. Não é preciso pedir autorização ao banco para utilizar o limite do cheque especial ou para atrasar o cartão de crédito, diferentemente do que ocorre no empréstimo pessoal ou no financiamento de um bem. Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que não somos contra o uso do cartão de crédito. Temos falado isso aqui em nossos programas. O cartão de crédito pode ser uma ferramenta muito útil para você organizar as suas compras, para você pagar em uma única data, evita levar dinheiro no bolso. Todavia, se você optar por pagar as faturas parceladas, você estará fazendo um mau negócio. Por isso, preste atenção. Já que estamos falando sobre o assunto, é bom lembrar que a concessão de crédito é uma das mais importantes molas propulsoras de uma economia. E confiantes no futuro, o que as empresas e consumidores têm feito? Tomam dinheiro emprestado para antecipar planos, seja construir uma nova fábrica, seja comprar uma casa, seja financiar o estudo dos filhos. O custo dessa antecipação, como bem se sabe, é realmente a taxa de juros. O problema é que o que acontece quando esse futuro maravilhoso não chega? É o que se pode observar hoje no mundo desenvolvido. Impulsionados por taxas de juros historicamente baixas e pelo crédito fácil e muitas vezes irresponsável oferecido pelos bancos, os consumidores de países ricos se endividaram como nunca na última década. Quando veio a recessão, estavam miseravelmente despreparados. Hoje, a dívida total das famílias supera sua renda anual em boa parte do mundo desenvolvido. E com o consumidor em ruínas e o desemprego em alta,
os governos lançaram um pacote de estímulo fiscal e acabaram eles também com dívidas em um patamar recorde. Na Europa, a pior situação é a dos países da periferia da zona do euro, sobretudo a Grécia, Irlanda e Portugal, para citar alguns exemplos. Mas a combinação de dívida elevada com economia anêmica é tão dramática que levou os Estados Unidos à beira de um calote alguns meses atrás, e vocês acompanharam pelos noticiários. Há diferenças importantes entre a nossa trajetória e aquela observada nos países ricos. A dívida total das famílias brasileiras ainda é muito menor do que a das famílias dessas nações quando entra na conta o financiamento imobiliário. Lá, empréstimos para a compra de casas têm prazos mais longos que os oferecidos aqui no Brasil. Como a bolha imobiliária estourou e os preços foram para o buraco, os consumidores desses países têm hoje dívidas elevadíssimas, que levarão décadas e décadas para serem pagas. A verdade é que no Brasil, a maior parte das dívidas são de curto prazo, como, por exemplo, a compra de uma geladeira, de uma TV, de vestuário, que termina em 2 anos no máximo. Se a pessoa exagerou na despesa, pode até ficar alguns meses apertada, mas recupera o poder de compra em pouco tempo. Em caso de mudança para pior no cenário econômico, o atual patamar de endividamento das famílias dificilmente se transformará numa crise de grandes proporções. Além disso, os governos dos países ricos estão com problemas para fechar suas contas, ao passo que aqui no Brasil, colhe-se os frutos de anos de certa sanidade no manejo das contas públicas. Agora vem a pergunta: será que a economia brasileira está livre do risco dos excessos de crédito? Eu faço essa pergunta para você também. Será que a sua vida financeira está livre dos excessos, dos créditos, das consequências do endividamento? É claro que não. Ninguém pode dizer que não terá problemas no futuro. Por aqui, os problemas potenciais do Brasil, na economia em geral, são outros. Nos últimos anos, a oferta de crédito e a expansão do consumo levaram a taxa de inflação a fugir do centro da meta estabelecida pelo governo. E como a perspectiva para o momento é que isso ocorra de novo, o governo vem tentando frear o consumo de diversas maneiras. Por isto, conter o crédito se tornou prioridade. Uma das ações já praticadas pelo Banco Central, por exemplo, foi aumentar o pagamento mínimo que precisa ser feito para quem tem dívidas no cartão de crédito. A decisão segue a estratégia adotada pelo governo de outros países para conter a expansão descontrolada dos cartões de crédito há cerca de 10 anos, o que vem acontecendo ao redor do mundo. Vale ressaltar aqui uma outra estratégia utilizada pelo governo. Você já ouviu falar da taxa Selic. Essa taxa ela é fixada com uma certa periodicidade. O que o governo faz? Se o governo percebe que o consumo está aumentando, o que pode gerar inflação, o governo então, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros da Selic para que os juros aumentem no mercado e contenha o consumo. E faz exatamente o oposto. Se a taxa de juros o padrão de comportamento da população não é de consumir, o governo pode baixar um pouco a taxa de juros para tentar equalizar as contas. São instrumentos que o governo usa para tentar conter a inflação, porque a economia brasileira ela está centralizada, infelizmente, nos financiamentos. Portanto, se todo mundo compra financiado, o governo ele administra a taxa Selic para conter, através dos juros, o padrão de consumo da população brasileira. De acordo com os preceitos que orientam a política econômica mundo afora, realmente, movimentar a taxa de juros é a medida mais eficaz para frear uma economia. Se necessário, estejamos certos que nosso governo também agirá de uma forma drástica para conter o consumo e controlar a inflação. Para os consumidores, torna-se mais vantajoso deixar o dinheiro investido do que comprar, eis a razão para aumentar a taxa de juros. Mas à luz do fenômeno da multiplicação das parcelas,
Surge então a pergunta: o consumidor brasileiro reagirá de maneira sugerida pelas cartilhas de economia? Infelizmente, isso não tem dado muito certo aqui no Brasil. Muitos consumidores afirmam que o fato de os juros estarem subindo não faz com que desistam de comprar a prazo. Sabe o que isso significa? Que quando o governo aumenta a taxa de juros, o brasileiro simplesmente está jogando mais dinheiro fora, pagando juros altos, porque ele não consegue controlar a sua mania de comprar e comprar e comprar através das parcelas. A verdade é que, como o Brasil vive um momento especial de crescimento econômico e de desemprego baixo, proporciona-se um cenário em que é preciso que as altas taxas de juros sejam muito significativas para serem notadas pelo consumidor. Se uma política monetária de movimento nos juros não for muito eficaz, dois problemas podem surgir. O primeiro é que o consumidor demora mais tempo para responder ao aumento dos juros. E o segundo, quando ele finalmente se dá conta, sua situação financeira piorou. Como o consumo das famílias responde por 63% do PIB, o potencial de dano para a nossa economia pode ser enorme. Infelizmente, o controle do endividamento da população muitas vezes depende apenas do governo, pois a população, de uma forma geral, não aprendeu a fazer o dever de casa. Parece que nada tem sido capaz de diminuir o ímpeto deste homo econômicos brasilienses. O brasileiro continua jogando dinheiro fora, de preferência em 72 vezes e sem juros. E você, meu amigo? Onde você se encontra nessa história? Claro, você não precisa fazer parte dessa parcela endividada da população que tem jogado boa parte do seu salário fora com pagamento de juros. Para isto, o Saldo Extra está aqui, para lhe ajudar, para abrir os seus olhos e lhe dar dicas para que você faça suas compras e pague suas despesas com responsabilidade, fazendo uso com sabedoria dos bens que Deus lhe concedeu: sua saúde, seu trabalho e o seu dinheiro. E é com o conselho de Deus que eu gostaria de terminar o programa de hoje. Nós falamos aqui de algumas coisas que podem nos deixar preocupados, mas a palavra de Deus, ela sempre tem uma boa notícia para nós. E sabe qual é a nossa boa notícia de hoje? É que nós encontramos no livro de Salmos, no capítulo 4, no verso 3, que diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Se você em algum momento passar por dificuldades, em qualquer situação de sua vida, você deve tomar as decisões certas. E nós estamos aqui para ajudá-lo na questão financeira. Mas lembre-se, meu amigo e minha amiga, que o primeiro passo é pedir a ajuda do Senhor. Aquele que é piedoso, aquele que o procura, aquele que clama por Ele, Deus ouvirá e a bênção de Deus estará ao seu lado. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Fica aqui o nosso abraço e o convite que você esteja ao nosso lado na próxima semana, aqui no seu programa Saldo Extra. Até lá!